22 minutos em Goiânia. Olha só, gente, a coleta seletiva em Goiânia tem causado impacto direto no meio ambiente e também no sustento de centenas de famílias. A reciclagem, que já chegou até a atingir 7% dos resíduos da capital, hoje representa menos de 2% de todo o lixo que é recolhido diariamente na capital. O Sistema OCB de Goiás iniciou um diálogo com a Comurg e também com as cooperativas para tentar buscar uma solução. Na linha conosco, o presidente da OCB, Luiz Alberto Pereira, para falar deste cenário e as propostas apresentadas. Luiz, boa tarde para você, seja bem-vindo ao Band News Goiás, segunda edição. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos os seus ouvintes. Luiz, a gente começa perguntando e também com aquela dúvida, né? Essa questão dos resíduos que são coletados na capital, destinados para essas cooperativas que trabalham com a reciclagem, tem virado realmente uma cena de novela. Isso no quesito que desde que o consórcio Limpa-Gi entrou em Goiânia, essas reclamações aumentaram cada vez mais. Como que foi essa reunião? Quais foram as propostas levantadas com essas cooperativas? Bem, Alexandre, a gente tem que entender que essa questão dos resíduos sólidos é uma cadeia, né? Ela começa na casa das pessoas, que elas precisam aprender a separar, ter a conscientização de separar bem o material que é reciclável e aquele que não é. Depois, esse material tem que ser coletado e transportado até as cooperativas fazem essa triagem e dessas cooperativas vão para as empresas que industrializam esse material reciclável. Se um desses elos da corrente quebrar, dá um problema. E no nosso caso atual, depois que o consórcio assumiu a questão do lixo em Goiânia, o elo da coleta e entrega até as cooperativas, ele se quebrou. Ou seja, não totalmente, mas diminuiu muito essa entrega, e quando há essa entrega, os materiais são todos misturados. O que acontece? Então, chega, né, na cooperativa, material que não mais pode ser aproveitado, porque misturou ali resíduo orgânico com material reciclável. Porque é feito de maneira irregular, os equipamentos usados não são os indicados, né? O caminhão não é o mais indicado, e também a gente tem visto que a conscientização da questão da coleta seletiva ficou menor. Então, reduziu o material e ainda o transporte ficou irregular e feito de maneira não tão bem feita como era feito antigamente com a Comurg. O que nós estamos pedindo nesse primeiro momento é que a gente retorne esse transporte feito pela Comurg, que já tem expertise nesse trabalho, mas que a gente evolua para que esse transporte seja feito e dê as condições para as cooperativas fazerem esse transporte e sejam remuneradas para tal. Ao mesmo tempo, temos que começar uma campanha de conscientização para que aumente, né, nas residências, nos grandes geradores, essa separação entre aquilo que é reciclável e aquilo que não é. Inclusive, é até importante ressaltar, né, presidente, porque querendo ou não, a gente está falando de cooperativas que sustentam famílias. E eles ganham por aquilo que eles vão separando e revendendo para a reciclagem, que compra principalmente papelão, plástico, entre os outros itens que faz parte da cadeia reciclável. Se a gente tem uma redução desse material que chega lá para ser separado, automaticamente a gente impacta financeiramente o orçamento dessas famílias? Esse é um problema que tem três vertentes. Tem a vertente social, que é essa que você está falando, pessoas de baixa renda que vivem desse material, de separar, triar e vender esse material. Isso aí nós estamos falando de 300 a 400 famílias em Goiânia. É um problema ecológico, né, ambiental, porque se esse material não for reaproveitado, ele vai para o lixão, vai pressionar o lixão,
E é um problema econômico, porque esse material ele tem valor econômico. Então ele deixa de circular na economia e ele vai lá para o lixão. Então são três problemas num só, que a gente precisa trabalhar em conjunto. Não uma questão simples, não depende só da prefeitura, não depende só das cooperativas, só do consórcio ou das entidades. Precisa de um consórcio, né, de boas intenções e de empresas, junto com o poder público municipal, junto com as pessoas também, a sociedade civil, para que juntos, né, sociedade civil, a população, poder público municipal, poder público estadual, é, e também as cooperativas possam, né, discutir e chegar num projeto que a gente vá, né, incentivando essa separação do lixo e que a gente dê as condições para esse resíduo sólido e reciclável chegar até as cooperativas e daí poder ser reaproveitado nas indústrias que trabalham com esse material. E já se sabe para onde é que está indo todo esse material, se o próprio consórcio tem feito aquela coleta seletiva que antigamente, né, antes deles assumirem, sempre tinha um dia da semana específico. Eles passavam em várias regiões, era um caminhão diferente, com um aviso sonoro para que a população também, às vezes, corresse ali para o lado de fora da casa, do estabelecimento, para colocar para fora todo esse material que já estava separado. A Limpagem também, não sei se eles participaram da reunião, mas é até bom o senhor falar, presidente, se participaram ou não, e se eles trouxeram possíveis soluções para melhorar isso junto à Comurg. Não, o consórcio não participou da reunião e a gente imagina que se esse material ele não está indo para as cooperativas, ele está indo para o lixão, né? Pressionando mais o lixão. Agora, algum material está indo, mas está indo também de forma a não ser reaproveitável, porque ele é misturado ali com o resíduo orgânico, então ele chega lá na cooperativa, a cooperativa não tem como reaproveitá-lo. Então, o transporte, aquilo que é feito, não está zerado o transporte, está sendo feito o transporte, mas grande parte desse transporte tem sido feito de maneira irregular, porque o material chega lá misturado, né? E sem condição de ser aproveitado. E aquilo que não é aproveitado tem que voltar para o lixão, e aí o lixo vai cada vez mais pressionando lá, né, esse local. Então, assim, a gente precisa também contar aí com a boa vontade do consórcio. Se ele realmente vai fazer esse transporte, precisa se adequar para fazê-lo bem feito, né, e de forma que o material que chega nas cooperativas possa ser reaproveitado. Presidente, e como é que está a atual situação dessas cooperativas também? Eles estão conseguindo manter os funcionários mesmo com a renda um pouco mais baixa, considerando que o material que chega é menor? Tiveram que dispensar todos esses cooperativistas, né, os catadores, os próprios separadores de resíduos? A informação que a gente tem é que eles estão tendo muita dificuldade, não estão dando conta de pagar as contas, né? E então a renda por cada catador e cada cooperado de cooperativa caiu muito. Estão com muita dificuldade, porque a matéria-prima deles é um material reciclável de boa qualidade. Nós temos uma quantidade mínima para que seja sustentável o trabalho de uma cooperativa. Se o produto chega em nível abaixo desse mínimo, eles não vão ter renda suficiente para remunerar os cooperados e para pagar as despesas da cooperativa, que para gerir uma cooperativa tem despesas fixas, né? Que vencem todo mês, inclusive com energia, com água, com a manutenção dos equipamentos, ou seja, é uma situação de dificuldade e por isso que a gente volta a dizer, além de ser um problema econômico e ambiental, é um problema social muito grande. Então, quando se resolve isso, ou se a gente encaminha para uma solução,
a gente consegue resolver 3 problemas num só. E sobre esse assunto, as cooperativas de Goiânia denunciam que a coleta seletiva caiu quase 60% desde a adesão do consórcio Limpa Gin. De acordo com as instituições, o órgão não realiza a coleta de maneira adequada e, por diversas vezes, mistura o lixo com os materiais recicláveis. Sobre esse assunto, nós vamos escutar também a presidente da cooperativa ambiental, Milene Lima dos Santos. Com uma empresa que não estava preparada para fazer a coleta seletiva, uma empresa que não estava preparada para pegar de uma vez toda a limpeza urbana, né, da cidade, e aí fez com que as coisas acontecessem de forma errada. A Limpa Gin, ela não sabia as rotas da Comurg, e aí as pessoas pararam de fazer a separação realmente do material, porque quando ela passava, ela já levava tudo. Foi uma transição feita de qualquer maneira, foi uma coisa que foi feita aleatória para se ver livre. São pessoas que não conhecem de saneamento básico, não conhecem de tratamento de resíduo. Qual que é a expectativa agora, presidente? Será que vai ser retomado esse serviço da coleta feita de maneira correta, além da destinação para as quase 13 cooperativas de Goiânia? A gente, nessa reunião com o presidente da Comurg, o Coronel Kleber, ele demonstrou muito boa vontade, e o prefeito Sandro Mabel também tem demonstrado boa vontade e interesse em elevar os níveis de coleta seletiva e de reciclagem em Goiânia e chegar aí no curto prazo a 10%, e a nossa meta seria chegar no centenário de Goiânia em 2033 a 50%. E também as entidades aí coordenadas pelo CODESE, OCB junto, estão interessadas em participar e ajudar nessa solução. Inclusive, estamos já formatando um seminário para discutir possíveis soluções, discutir um projeto bem elaborado, com metas, e esse seminário deve ocorrer lá no Sistema OCB no dia 30, e vamos convidar todos os atores envolvidos, e aí entra a Prefeitura, entra o Ministério Público, entra entidades, entram cooperativas, e também vamos convidar o consórcio, para que a gente discuta esse planejamento, esse projeto. Não é simples, não é da hora para outra, mas nós temos que começar. E o começo é conscientizando a população a separar o seu lixo, e depois dessa fase vamos ver a melhor forma, né, de fazer chegar até as cooperativas, e também apoiar as cooperativas para que elas possam ter equipamentos, né, para manusear melhor esse material, de modo que cheguem também nas nossas empresas que usam esse produto, né, na reciclagem. Então, assim, nós temos esperança de estar levantando esse assunto, né, e programas como o seu ajudam nessa conscientização. Eu acho que nesse seminário, dia 30/6 agora, nós vamos dar o pontapé todos juntos, né, para poder a gente evoluir e chegar nessa meta tão almejada em 2033. Nós conversamos com o presidente da OCB Goiás, o Luiz Alberto Pereira. Obrigado pela participação no Band News Goiás, segunda edição. Uma boa tarde para o senhor. Boa tarde. Agora são 5h36. Chegou o novo lançamento da FGR Jardins Grécia, série especial de 40 anos, a 10 minutos do Shopping